Olá, boa noite, que Deus abençoe a todos. É um prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez, aqui no podcast Ministro do Altar. Essa programação que nós estamos sempre, toda terça-feira, recebendo um convidado especial, um ministro do altar. E esse programa, ele é especialmente para você, ministro, você que é um pastor, você que é um presbítero, um missionário, um diácono, você que é um oficial da obra de Deus, de alguma denominação. Essa programação é para todos que desejam também ser um ministro do altar, você que deseja também ter esse chamado, o chamado de Deus, porque Deus nos chamou para essa obra grandiosa, gloriosa, que se encontra espalhada em toda parte, em todas as igrejas, em todas as denominações. Nós estamos aqui com um convidado especial, o bispo Eduardo Ribeiro, é o nosso convidado de hoje, e ele irá contar a sua história, ele irá falar sobre o seu chamado, o seu antes, antes de conhecer o Senhor Jesus, a sua conversão, e também irá falar da capelania. Mas eu queria primeiro apresentar aqui o bispo Eduardo. Seja bem-vindo, muito obrigado a sua presença hoje aqui no programa Ministro do Altar. Eu que agradeço, bispo. Boa noite a todos e toda a equipe que está conosco. É tão importante falar sobre o novo nascimento, né? Porque todos nós temos uma história. Não viemos já direto para o altar. Tivemos uma vida e eu vou tentar fazer um resumo, porque a história é grande, muito sofrimento, muita dor, doenças, muita coisa para contar. Mas eu vou fazer os pontos principais que me levou a conhecer um Deus vivo que eu não conhecia. Amém. Eu queria antes, bispo Eduardo, que o senhor falasse, hoje o senhor é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Hoje o senhor está realizando um trabalho muito importante, o trabalho do Grupo da Saúde, antes do senhor contar a sua história, mas eu tenho aqui uma palavra, que essa palavra aqui é para os ministros de Deus, nós somos ministros do altar. E essa palavra aqui em Atos, no capítulo 20 e no versículo 24, que diz assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Antes da gente falar sobre essa missão que o homem de Deus tem, que o senhor tem, nós temos, eu queria que o senhor falasse como é que foi a sua conversão ao Senhor Jesus, como o senhor chegou até Jesus. Primeiro, antes, como é que era a sua vida antes, né? Então vamos lá, bispo. Uma vida totalmente destruída, começando por doenças, né? Era uma pessoa doente, tinha disritmia cerebral, tinha um sonho de servir o exército, não servir por estar doente, por ter essa doença. Também tivemos uma vida de miséria, de muita fome. Morei no Rio em várias comunidades e uma vida muito difícil. De um pai que era aposentado e ganhava muito pouco, e também doente, teve várias internações, uma família grande, de 10 filhos, morreram 3 filhos, por doenças e outras coisas mais, e procurando a Deus, aonde eu poderia buscar ajuda. E bati em várias portas. E nessas procura de Deus,
eu procurava qualquer religião, menos a universal, porque eu me deixava levar muito pela mídia. Havia um preconceito. Havia um preconceito. Porque o senhor sabe que quando nós não conhecemos o outro lado, nós somos alimentados pela mídia da televisão que nós assistimos. E uma emissora que fazia questão de criticar muito, perseguir muito a igreja. E eu deixei entrar isso dentro de mim, então eu vou procurar ajuda sim, menos nessa igreja. Então, fui para o espiritismo, fui para a católica e todas as denominações, religiões, mas eu estava procurando algo que me mostrasse resultado. E alguém me falou da Igreja Universal, porque eu trabalhava em uma empresa e nessa empresa eu conheci a minha hoje esposa. Ela trabalhava na mesma empresa e ela era uma pessoa desviada da Igreja Universal. Aí começamos a namorar e ela me falou sobre Jesus. Que Jesus cura, Jesus liberta. E ela falou que se desviou da igreja, mas estava com desejo de voltar e iria voltar. E eu falei para ela o seguinte: olha, você pode seguir a sua religião, mas eu vou seguir a minha. E na verdade eu nem tinha. Era uma mistura de várias religiões. E ela disse para mim o seguinte: tá bom, você pode seguir o que você quiser, mas ela foi sábia, porque aos poucos ela foi falando sobre Jesus para mim. E teve um dia, bispo, que aí nós nos casamos, e teve um dia, à meia-noite, eu passei muito mal. Senti uma falta de ar muito grande, não conseguia respirar, e como fosse uma mão me enforcando. E eu não conseguia me defender. E nessa falta de ar, eu fui para fora de casa, onde eu estava morando, nos fundos da casa da minha mãe, e desmaiei. Na verdade, não foi um desmaio. Eu acredito que ali eu estava morrendo. Cheguei bem perto da morte. Quando eu acordei, eu já estava em uma cama e minha esposa orando, junto com a minha mãe. E ela, com a Bíblia, né, tentando me ajudar, mas não sabia como, também era recém-convertida. E eu falava assim: poxa, agora vem me falar de Jesus agora, todo machucado, porque eu machuquei o queixo, bati de rosto no chão, me arranhei. Mas aquela oração me trouxe de volta. Aí vem aquele medo, né, de morrer. Aí ela falou assim: olha, por que você não vai na igreja comigo? Eu fui, bispo. Fui numa sexta-feira, corrente de libertação. Mesmo com preconceito, né? Preconceito. Ainda continuava com esse preconceito. Sim, bispo, o medo de morrer falou mais alto. Sim. E como eu sabia que nenhuma das igrejas que eu estava participando não fazia esse trabalho, né, de libertação. Então o medo me levou até a igreja. Primeiro foi o medo. E chegando lá, eu duvidava muito da manifestação daquelas pessoas, que eu pensava que eram pessoas que eram pagas. Mas o pessoal recebe para isso, que são os testemunhos. Só que quem manifestou foi a minha esposa. Então, minha esposa jamais iria me enganar, porque é minha esposa, eu vivo com ela o tempo todo. E esse espírito que manifestou na minha esposa, na entrevista que o pastor estava fazendo, na época era pastor, hoje é bispo, falou: eu iria matar ele. Meu negócio não é com ela.
com ele. Uhum. E falou tudo o que aconteceu. E eu fiquei bem assustado, porque ele me colocou próximo da minha esposa, manifestado, e eu vi que realmente existia um espírito imundo que queria me matar. E na época esse pastor disse assim, olha, só tem uma saída para você. Só quem pode te livrar da morte é Jesus. Se você entregar a sua vida para Jesus, esse espírito imundo não terá mais poder na sua vida. Aí ele foi falando sobre a enfermidade que eu tinha e tudo. Vida financeira destruída. E eu disse assim, tá bom, eu aceito Jesus. Aí ele fez assim, e o diabo querendo assim se aproximar de mim, né? E eu com medo, né, ali, sabia como me defender desse espírito imundo. E quando ele fez a oração da entrega, bispo, eu senti um alívio muito grande. A sensação do bem-estar, né? Na alma. O corpo ainda estava um pouco machucado, mas na alma, que alívio, que paz, que eu nunca senti em toda a minha vida. E a minha esposa, antes de ser liberta desse espírito, o diabo olhou para mim e disse assim, aí o pastor disse assim, olha, agora toca nele, vê se você pode. O espírito imundo nem olhar mais para mim. E ali eu descobri o poder de um Deus que eu não conhecia. Nunca tinha visto isso antes. Nunca tinha visto. Em outras igrejas, em outros lugares? Não, né? senhor. Nem se falava do espírito imundo. E eu descobri ali o porquê de tanto sofrimento. Por não conhecer a palavra, para mim, é porque eu nasci assim e iria morrer assim. Doente e na miséria. Mas depois dessa primeira experiência com Deus, eu vi que era um espírito imundo que estava na minha vida. E se eu me libertasse daquele espírito imundo, a história da minha vida ia mudar. Ali foi o início da sua libertação. Libertação. Né? Não cheguei a manifestar, mas tinha pecado, tinha erros na minha vida e a incredulidade, né, bispo? E aí eu comecei o processo da libertação. Essa experiência, desculpe, essa experiência assim foi assim algo sobrenatural, né? Porque nunca tinha visto em lugar nenhum e também nasceu ali aquele temor, aquele medo, né? Era um medo. Sim. Um medo porque era um espírito, uma entidade que estava falando através da sua esposa, né? Sim, senhor. Não podia duvidar porque era minha esposa. Eu sabia que a minha esposa não ia, não foi pago nem tão pouco representar alguma coisa. Eu vi a diferença da minha esposa e de um espírito imundo. E ali eu comecei o processo de libertação. Por quê, bispo? Eu passei a conhecer um Deus poderoso e aquele espírito imundo que estava de joelho era um dos espíritos que eu falava e pedia ajuda. Então foi revelado para mim que ele não era anjo de luz e sim anjo das trevas. Quando ele se manifestava lá naquele outro lugar, nesse lugar que frequentava, ele se manifestava diferente. Diferente, bispo. Né? Era como se fosse um anjo, um espírito de luz. Que levava os nossos pedidos a Deus. Então, eu descobri que eu estava adorando um Deus que não era Deus. Ali caiu o engano, né? Porque estava enganado, pensando que era um espírito de luz, um espírito bom, um espírito que vinha de Deus, mas era o espírito das trevas. Mas isso só foi revelado na Igreja Universal. Porque, através dessa revelação ali, vendo com meus próprios olhos,
eu vi que eu fui enganado durante toda a minha vida. Uhum. Porque eu cheguei a fazer nesse lugar, né, oferendas para ele, sacrifícios. Uhum. Não tinha bife para mim, mas tinha para eles. Fazia um sacrifício, dava para dar para eles. E isso foi praticamente a vida inteira. E quando caiu por terra, eu descobri que aquele espírito era imundo e não tinha nada a ver com Deus, que só existia um Deus. Eu comecei a me libertar e veio o processo da libertação, do batismo nas águas, né? E eu tinha sempre desejo, bispo, de ajudar o próximo. Uhum. Porque eu sofria tanto, mas o pouco que eu tinha eu gostava de dividir com as pessoas. Só que eu não sabia como ajudar. E lá Já tinha um coração generoso, né? Generoso. Né? Quanto tempo que durou esse processo de libertação para conversão ao chegar ao batismo nas águas? Foi rápido, bispo. Foi rápido porque quando eu vi o poder de Deus, a quem eu procurava há tanto tempo, quando eu achei, bispo, quando eu conheci a verdade, como duvidar de um Deus tão poderoso que colocou aquele Deus que eu achava que era Deus de joelho? Eu tinha certeza que eu estava no lugar certo e buscando o Deus que tanto eu desejava. Aí não foi difícil não, bispo. Quer dizer, ali se despertou, né? Estava enganado, estava iludido e os seus olhos se abriram ali, né? Eu era cego. Eu posso dizer, naquele dia eu disse assim, né? Agora eu vejo. Uma cegueira espiritual. A cegueira espiritual, bispo, que é a pior. É. Então eu enxerguei que toda a minha vida, todos os anos que eu passei e a minha família, porque era uma pessoa que trabalhava, ajudava em casa. Lá, bispo, a fome era tanta que a gente dividia as despesas. Meu pai ganhava muito pouco. E era viciado na bebida, em prostituição. Então, o pouco que ganhava, gastava. Quando chegava em casa, era só com migalhas. Então, cada irmão tinha uma conta de luz, outro pagava aluguel. A gente trabalhava para isso, para sustentar a família. Eu não tinha liberdade de pegar o meu salário para pensar em mim. Eu tinha que pensar em todos. Eu tinha que dividir a minha ajuda com toda a minha família. Mas era esse coração que Deus ele já vinha enxergando, vendo, observando, e por isso que ele preparou esse dia, né? Preparou tudo, a sua libertação, a sua conversão. Agora, depois do batismo nas águas, que veio o batismo com o Espírito Santo, demorou também ou não? Ou, quer dizer, demorou ou foi rápido também? Não, bispo, passou um ano. Por quê? Porque eu tive um ensinamento muito profundo. Eu tive um obreiro que me acompanhou. Os pastores me ajudaram, mas aquele obreiro, para mim, foi muito importante. Por quê? Porque todas as minhas dúvidas... Porque o senhor imagina, o senhor nunca ouviu falar de Deus como eu ouvi na Igreja Universal. Então eu tive que passar por um processo do zero, vamos dizer assim. Não conhecia nada da palavra. Então, aquele obreiro que eu procurava, o obreiro Jorge, como é que eu vou esquecer o nome dele depois de 30 e poucos anos? Não tem como esquecer. Não tem. Porque ele teve um papel muito importante na minha vida, na minha libertação. Agradeço a Deus pela vida dele até hoje. E está firme e forte, graças a Deus. Todas as minhas dúvidas, porque o pastor fazia a pregação para todos. Mas depois da pregação do pastor, eu ia até ele tirar minhas dúvidas. E toda vez que eu sentava com ele, bispo, o que ele fazia? Ele tirava a minha dúvida na palavra. Ele me ensinou, olha, isso aqui é assim. Isso não é a vontade do homem, é a vontade de Deus.
E eu fui, é como diz a palavra, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Uhum. Essa verdade me libertou da mentira. Mas foi passo a passo. E eu fui eliminando as mentiras. Eu fui cancelando da minha vida tudo que era mentira, os pecados. Então foi um processo aí de 1 ano, bispo. Para receber o Espírito Santo. Para receber o Espírito Santo. E como é que foi? Quando recebeu o Espírito Santo, o que aconteceu na sua vida? Ah, bispo, aquele dia, na época, era terça-feira a busca do Espírito Santo. Né? Não sei se o senhor lembra, era terça-feira. E na terça-feira, como o dia de hoje, eu sempre tive muita sede, porque eu falei assim, bom, eu tinha um espírito imundo, agora eu quero ter o Espírito de Deus, né? Então eu comecei a fazer propósito, jejum, todo o propósito que tinha na igreja, eu focava no Espírito Santo. Eu nem me preocupava com as outras coisas, eu queria o Espírito Santo. E nesse intervalo de tempo, aí veio minha cura, consegui um emprego melhor, aí vem as bênçãos. Mas isso eu deixava sempre de lado. O principal para mim era ter o Espírito Santo. E na terça-feira, o pastor chamou lá na frente, você que não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente. E eu ia toda vez, eu estava lá. Se tinha oração no monte na época, tinha muita oração no monte, eu também estava lá. E quando eu cheguei nessa terça-feira, bispo, foi tão forte porque assim, eu senti a presença. Mas naquele dia, eu recebi de Deus, em espírito, a presença dele dentro de mim. Estava ali diante do altar. Diante do altar, bispo. O pastor chamou você que deseja receber o Espírito Santo, você que tem sede, você que precisa do Espírito Santo, vem aqui diante do altar. E o senhor foi. Eu fui. Com outras pessoas. Com outras pessoas. E foi lá que aconteceu, naquele momento, essa experiência sobrenatural. Bispo, é aquele encontro do filho com o pai, né? Então, assim, eu abracei, eu chorei. Vem a paz, vem o fogo. Uhum. É como eu estivesse sozinho ali. Tinha muitas pessoas na frente do altar. Mas eu não sentia a presença de ninguém. Era eu e Deus ali. E aquela presença me trouxe alegria. E o choro de alegria, né? Não é o choro de tristeza. A paz que eu nunca tive. Eu até na hora, bispo, eu fiquei assim meio assustado, porque eu nunca tinha sentido tanto o poder de Deus. Mas ali foi a minha confirmação. Ah, bispo, ali eu abracei o obreiro, abracei pessoas, minha família estava presente, que a minha família também, é porque eu estou encurtando um pouco, a minha família passou a ir para a igreja também, vendo a mudança. A minha esposa se afirmou, né? Se libertou, se afirmou. Então, bispo, mudou tudo. Agora, desde o processo de libertação, o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, depois que recebeu ele na sua vida, como foi o seu chamado para ser ministro do altar? Como foi esse processo? Olha, bispo, primeiro que eu estou encurtando aqui, estou resumindo, certo. Estou adiantando, porque daqui a pouquinho tem a outra parte. Olha, bispo, uma coisa que é interessante, que depois que eu recebi o Espírito Santo, eu que era uma pessoa que perseguia a igreja, passei a ser perseguido na empresa, né, onde eu trabalhava. É um pouquinho do apóstolo Paulo, né? Perseguiu os cristãos, a igreja, e depois se tornou perseguido. Bastante, bispo. Pela chefia, pelos funcionários, os colaboradores, né? Bispo, eu já tinha esse desejo de ajudar o próximo. Quando eu aprendi que era bíblico amar o seu próximo como a ti mesmo, eu falei assim, aí nasceu o desejo de fazer a obra.
Aí eu falei assim, agora eu quero aprender como eu posso me preparar para ser um obreiro. Aí, encurtando, eu fui, procurei a direção da igreja, fui orientado, entrei na escola para ser obreiro, fiz o curso de obreiro. Eu disse assim, bom, agora tá bom, também não podia ser pai, viu, bispo? Agora estou lembrando dessa parte também, eu pedi para Deus ser pai. Que nem eu, nem minha esposa poderíamos ter pai, filho. E eu pedi a Deus. Aí estava já com... Minha esposa engravidou, tal. Foi um milagre. A ciência não sabe explicar até hoje. Porque eu não sou operado. Sim. Então aconteceu algo sobrenatural. Sobrenatural. Né? E eu falei assim, agora estou bom, estou como obreiro, estou ajudando o meu próximo. Só, bispo, que o Espírito Santo me incomodou. Por quê? Porque eu queria ter mais tempo para servir, mas o trabalhar em comércio, estendia muito o horário. E pouco eu dava para Deus e mais para o trabalho. Eu fiz um voto com Deus. Senhor, eu não estou satisfeito. Eu quero, ou o Senhor me arruma um emprego, trabalhe menos e eu trabalhe mais para o Senhor. E aí Deus usou o pastor na época e começou a chamar para aqueles que tinham desejo de fazer a obra. Só que eu achava que nunca teria condições de chegar a ser um pastor. Pouco estudo, porque a gente vivia mais para o trabalho do que para estudar. Tinha poucos estudos. Mas eu falei para Deus assim, olha, Senhor, eu não tenho muito estudo, mas eu tenho um sonho de servir o Senhor no altar. Aí fomos chamados para a abolição. O pastor falou assim na época, olha, vamos fazer uma prova com Deus. Você vai para a aula, se você tiver chamado, você vai ser confirmado lá. Se você não tiver o chamado para ser pastor, para o altar, você volta como obreiro, não tem problema algum. A abolição era a sede antes, o início, nacional, né? A sede nacional do início da Igreja Universal do Reino de Deus, não é isso? Isso, na Avenida Suburbana. É inesquecível, né? Inesquecível. Aí eu fui para a aula, já casado e com filho. Na época, a preferência era para quem era solteiro ou casal sem filho. Então, tudo cooperava para eu não ser chamado pela situação na época. E por incrível que pareça, eu fui um dos primeiros a ser escolhido. E foi levado o pastor Clodomir, né? Pastor Clodomir. Pastor Clodomir. Que hoje é Bispo Clodomir. Hoje é Bispo Clodomir. É? O senhor foi levantado a obreiro, primeiro foi levantado a obreiro. Aí ficou quanto tempo de obreiro para ser chamado para o altar? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Então foi preparado como obreiro, discipulado, né, ensinado. Havia esse desejo, porque o desejo também nasceu. O desejo nasceu para ser obreiro, mas também depois o desejo aumentou e quis ir mais além. Foi aí que nasceu o chamado para o altar. Né? Isso, bispo. E fui para a prova, né? Aí o pastor Clodomir me entrevistou. Na época eu já ganhava bem. E ele falou assim, olha, nessa empresa você ganha bem. No altar você vai ter ajuda de custo. E eu estou vendo que você vai ter que ser homem de Deus para viver com essa ajuda de custo. E eu falei assim, olha, bispo, eu estou pronto para o sacrifício. Porque eu conheci o Deus que eu não conhecia. Eu quero que as outras pessoas venham conhecer esse Deus que eu conheci. Então, por sacrifício, bispo, eu já fiz lá no passado, para a pessoa errada, para o Deus errado, que não era Deus. Eu deixei muitas vezes de comer para apresentar oferendas. Agora, sabendo que o Deus vivo que hoje eu tenho, sacrifício para mim.
vai ser um prazer e uma honra, porque eu quero ganhar almas. E quando foi chamado, o senhor já era casado, a esposa falou o quê? Quando foi entrevistado? Foi entrevistado com a esposa, Com a né? esposa. Né? E ela também já tinha esse desejo também de fazer a obra. Nasceu, bispo. Ela queria ficar só como obreiro. É. Mas quando é um chamado de Deus, né, bispo? O próprio Deus, ele coloca esse desejo, né? Tanto o desejo e o realizar, né? Então ela se assustou um pouco na época, mas depois ela disse assim, eu entreguei a minha vida para Jesus e que seja a vontade dele e não a minha. Ela percebeu que o chamado não era só o meu, era o dela também. É. E em quais lugares que o senhor trabalhou, fez a obra de Deus? Depois que foi chamado, se tornou pastor e depois veio a consagração também a bispo, né? Mas quais foram os lugares que o senhor passou? Vamos tentar lembrar aqui, foi vários, viu, bispo? Rio de Pode Janeiro fazer um resumo aí. Rio de Janeiro, onde eu fui levantado, fiquei 10 anos no Rio. Depois fomos para Pernambuco. De Pernambuco fomos para, não segui na ordem, mas Alagoas. Passei também Pernambuco, Alagoas, Goiás, Brasília e outros estados que eu não lembro agora, mas Brasília, depois de Alagoas, Brasília e agora em São Paulo. A consagração a bispo foi em qual estado? Brasília. Foi em Brasília. Sim, senhor. Né? E outra coisa também que foi também chamado de Deus mesmo. Chamado de Deus, escolhido, jamais esperado, né? Escolhido. Deus já tinha esse propósito, esse plano. E hoje, qual ministério que o senhor exerce hoje, atualmente, na Igreja Universal? Bispo, por incrível que pareça, como eu falei para o senhor, família toda doente antes de conhecer Jesus. Eu nunca imaginava que um dia eu viria para São Paulo chamado para cuidar de pessoas enfermas. Então, o grupo da saúde atual hoje é o grupo da saúde, mas na época era hospital, grupo de hospital. Era um grupo que fazia parte da EVG, mas o bispo Renato, através do Espírito Santo, me chamou e disse que queria que esse trabalho crescesse mais para alcançar um número maior de enfermos e também cuidar dos profissionais da saúde, que não havia esse trabalho. Foi um chamado tão forte porque, para quem era doente, agora cuida de doente, para mim foi um chamado de Deus e vamos fazer agora 7 anos, né, com esse novo trabalho do Grupo da Saúde, que me ensinou muito e graças a Deus nós estamos aí alcançando um número grande de pessoas que foram salvas e pessoas que também foram curadas. E hoje o Grupo da Saúde, esse trabalho que o senhor é responsável, abrange todo o Brasil. Todo o Brasil, bispo, e alguns países. E alguns países. Então, essa palavra aqui, bispo Eduardo Ribeiro, que diz, mas de nada faço questão. Essa é a nossa vida do ministro de Deus. Nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com a alegria a minha carreira. Essa visão, a consciência que o ministro do altar, um bispo, um pastor, um missionário, um diácono, um obreiro, tem que ter em mente, porque, como está escrito aqui em Atos, capítulo 20, 24, ele diz assim, que contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Essa é a consciência. Muitos ministros agora, pastores, missionários, líderes, oficiais de igreja que nos assistem, precisa ter essa consciência, né? Que nós
não fazemos questão mais da nossa vida. Nosso prazer agora é salvar almas, levar a palavra àqueles que se encontram aflitos, que se encontram perdidos. Isso é o nosso prazer. A alegria de servir, né, bispo? A alegria de servir. E foi dado esse ministério, quer dizer, o ministério não é nosso. Uhum. O ministério pertence a Deus. Nós somos apenas aquele que foi escolhido para servir. E a nossa alegria hoje, bispo, é justamente essa. De estender as mãos aos necessitados. Alguém me ajudou. Alguém me fez conhecer um Deus que eu não conhecia. Hoje somos nós que levamos também ao conhecimento das pessoas um Deus que ele não conhece. E o Senhor sabe que muitos que estão enfermos no leito de dor terão a oportunidade de conhecer um Deus que ela não conhecia. Exatamente. E, Bispo Eduardo Ribeiro, hoje o senhor também é um treinador, é um instrutor, é um formador de capelão. Eu gostaria que o senhor entrasse nesse assunto depois desta canção, deste hino, que é uma missão, e eu quero dedicar a todos os ministros do altar. Você que deseja também fazer parte dessa missão, desse trabalho, dessa obra, porque Deus também, talvez você já foi escolhido, chamado também, porque o chamado de Deus é quando a pessoa sente aquela cobrança, né? O senhor sentiu essa cobrança quando era obreiro? Do próprio Deus, né, do bispo? próprio Deus. Não foi de homens. Né? Ninguém me cobrou, ninguém E o me que chamou. sustenta a gente hoje no altar, na obra de Deus, nas missões, é esse chamado. Nós não conseguimos mais viver sem esse chamado. É como está escrito aqui, ó, mais de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. Né? Essa é a nossa missão. Eu queria dedicar essa canção, a missão, para todos os nossos ministros do altar, e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre a formação de capelães, e o bispo Eduardo Ribeiro, ele irá falar mais sobre esse assunto, porque ele é especialista em formar capelão, né? Tá certo, bispo, daqui a Ok? pouco. Vamos ouvir essa canção, depois voltamos. Pode, porque tá a música agora. Recebemos a missão de ir ao mundo proclamar a palavra de quem fez o universo, terra e o mar. Recebemos dom de Deus, não devemos fracassar. A palavra do Senhor, a paz, o amor anunciar. Somos de Deus, somos do Senhor, a imagem do Senhor, unidos pelo amor. Somos de Deus, somos do Senhor, a imagem do Senhor, unidos pelo amor. Recebemos a missão de ir ao mundo. Dá só pra você não tropeçar aí. A palavra Só de quem tomar cuidado pra não fez tropeçar. o universo, terra e o mar. Recebemos dom de Deus, não devemos fracassar. A palavra do Senhor, a paz, o amor anunciar. Somos de Deus, somos do Senhor, a imagem do Senhor, unidos pelo amor. Somos de Deus, somos do Senhor.
Você já ouviu falar sobre a capelania hospitalar? A capelania hospitalar é um serviço social e espiritual oferecido aos enfermos de hospitais públicos e privados. Esse trabalho é garantido por leis federais e estaduais que garantem que os capelães desempenhem as suas atividades de forma regulamentada. O capelão hospitalar é um oficial evangélico autorizado a prestar apoio espiritual e realizar cultos em capelas hospitalares. Mas você sabe quais são as vantagens de ser um capelão hospitalar? Suporte emocional para pacientes e familiares, fortalecimento espiritual da fé, apoio e encorajamento à equipe médica. Ser um capelão hospitalar é ser um instrumento de Deus para levar consolo e fé. Quer saber mais? Entre em contato para fazer parte dessa missão. Muito bem, estamos de volta aqui e nós vamos agora saber o que é um capelão. Eu gostaria, Bispo Eduardo Ribeiro, que o senhor explicasse o que é a capelania hospitalar e mostrar como fazer para se tornar um capelão. E também, você que já é um capelão ou você que deseja ser um capelão, se você tiver alguma pergunta, você também pode entrar aí no chat e fazer sua pergunta aí no chat. E o Bispo Eduardo Ribeiro vai também responder as perguntas, né? Se der tempo prazer. também. Então, se não der, eu te respondo depois, né, Bispo? E o senhor fica à vontade para explicar para nós. A jovenzinha aí passou bem direitinho, né, a mensagem. Ser um capelão é uma missão, né, Bispo? Uma missão, porque o próprio Jesus disse que, em uma passagem, que eu estive doente e você foi me visitar. Para outro grupo de pessoas, ele ensinou, olha, eu estive doente, você não me visitou. Veja que é uma missão de Deus visitar os enfermos. Por isso que nasceu a capelania. E a capelania é justamente isso, é visitar os enfermos. Pessoas que estão ali fisicamente doentes, e vou dizer uma coisa para o senhor, 90% doente da alma. E o capelão, ele passa a ser o mensageiro de Deus, levando uma palavra de fé e motivando aquela pessoa a lutar pela sua vida. Porque a palavra de Deus é vida. E quando esse mensageiro, que é um capelão, ele chega até essa pessoa, trazendo a palavra de vida, então, dentro daquela pessoa, ela sente e recebe aquela força que ela não tinha. Porque o senhor sabe que as mensagens que ela recebe em um hospital, a maioria são negativas. Né? Então, assim, ela se sente assim, oprimida de tantas palavras negativas, um ambiente muito pesado, e nós sabemos que o hospital é um ambiente pesado, mas chega, através desse capelão, a luz de Deus naquele lugar. A paz. E isso é dito pelos diretores dos hospitais, também familiares, que precisam também ouvir uma palavra, e que a fé traz o impossível. Né? A ciência, ela é de Deus, a ciência tem a sua parte, mas a ciência não consegue fazer o que Deus faz. Então, os médicos são pessoas escolhidas por Deus, são instrumentos de Deus, mas milagre, bispo, e tem acontecido muitos milagres, é a fé da pessoa em Deus, em Jesus. O capelão tem esse trabalho, tem esse propósito de levar a palavra de Deus aos enfermos, de levar a palavra de Deus para os profissionais, que é o grupo da saúde, também tem palestras nos hospitais, porque o senhor sabe que não é fácil para um profissional estar durante vários horários dentro daquele ambiente pesado, perdas de pacientes. Tem até pessoas que dizem assim, o médico não tem sentimento. O médico tem sentimento. Ele não usa o sentimento porque ele não pode.
Mas ele sente a dor daquele paciente. Ele sabe que ali tem uma vida. E aquela pessoa tem uma família. Então ele faz de tudo para tentar ajudar aquele paciente. Ele dedica não só como médico, mas como uma pessoa que ama a outra pessoa. Ele tem um juramento de ajudar aquela pessoa. E a médica que faz o além, muitas vezes passa do horário dele naquele hospital, mas se aquele paciente precisa de um procedimento, ele continua no procedimento. Então, bispo, o capelão, ele tem esse papel de cuidar de todos. Então, nós fazemos palestra com os profissionais. Para o senhor ter uma ideia, nós tivemos um momento com o secretário da Saúde e ele disse assim, olha, nós não temos poucos médicos, nós temos poucos na ativa, mas nós temos muitos médicos que estão doentes, que adoeceram. E médico que adoece, nós não podemos substituir com outro médico. Então, essa carência é porque nós temos médicos doentes. Mas, graças a Deus, bispo, através do Espírito Santo, da palavra de Deus, nós estamos ajudando esse profissional a voltar ativo. Porque emocionalmente e espiritualmente foram abatidos por tudo que eles, no dia a dia, eles veem ali, né? Eles querem ter forças, mas muitas vezes ele se sente abatido por tudo que acontece. São pessoas que não são valorizadas, que deveria ser, não dá o valor que deveria dar. E assim, ele conseguiu ajudar a pessoa, eles são elogiados. Mas se a pessoa partir, se a pessoa morrer, será que esse médico fez tudo de verdade? Claro que nós sabemos que tem uma pequena parte que comete erros, mas é uma pequena parte em qualquer profissão. Mas deveria se dar mais valor ao profissional. Então nós ajudamos o profissional, ajudamos o paciente e a família dos pacientes. Então é um trabalho que se estende. E a pessoa, para ser capelão, eu costumo dizer, bispo, que precisa ter amor ao próximo. É a primeira parte. Então não precisa o capelão ter um chamado, assim, ou precisa ele ter é um chamado ou é uma missão do capelão? Por exemplo, o pastor, tem muitos pastores, ministros, que não são capelões, não é verdade? Sim. E por ele não ser capelão, né, ele também não tem acesso ao hospital, aquele paciente. Né? Bispo, porque assim, na Constituição nossa, o direito que é dado para o ministro, seja de qualquer denominação ou religião, ele tem esse acesso ao paciente se ele for um capelão. Então, a Constituição brasileira, federal e também nacional, as leis nacionais e local também, municipal, né? Me dá o direito por eu ser um capelão. Então, a maioria dos hospitais, hoje, eles sabem que o capelão passa por um ensinamento. Como eu vou ajudar as pessoas dentro de um ambiente hospitalar? Então, o que é que pode ser feito dentro do ambiente hospitalar? E o que não pode? Aí entra o curso da capelania. Ensinando a esse ministro, ensinando a esse voluntário, não precisa ser só pastor, mas pode ser um obreiro, um voluntário, que tem esse desejo. Então, ele vai ser ensinado como servir a Deus no hospital. Temos de presídio, tem vários capelães. Mas como servir no hospital? Como eu posso servir a Deus com excelência? Então é ensinado todo o regulamento do hospital, o que pode, o que não pode, respeitando as leis, respeitando as normas dos hospitais. Então, para a segurança do paciente, os hospitais abrem portas para os capelães.
Mas a pessoa que não tem esse preparo, não tem esse curso, a maioria dos hospitais não abre portas. E o capelão, o ministro, o pastor, o obreiro, o diácono, o oficial que deseja ser um capelão para ter acesso, para poder exercer o seu chamado e poder chegar até esse ambiente, até o paciente, o que ele tem que fazer? Qual o primeiro passo para quem deseja ser um capelão? Bispo, eu vou voltar um pouquinho atrás. Graças a Deus a gente conseguiu, através da Unigrejas, essa oportunidade desse curso. Porque é um curso sério, é um curso dentro da palavra, não é só prática, mas há um preparo também espiritual. A pessoa tem que ser batizada no Espírito Santo. Porque ela precisa do Espírito Santo. Porque ela precisa estar blindada. Porque o senhor sabe que é um ambiente pesado. Vou falar aqui a nossa linguagem espiritual. Ali tem espíritos que atuam dentro dos hospitais, aguardando ali a morte de algumas pessoas para levar a alma dessa pessoa. Então ela tem que ter o Espírito Santo, ser batizada no Espírito Santo. É uma exigência para blindar a própria pessoa, para que ela tenha condições de fazer esse trabalho. Então esse curso, ele ensina a pessoa não somente fazer uma visita. Fazer visita, muitos fazem. Vou visitar um parente, vou visitar uma pessoa que está doente, um amigo, uma amiga. Mas nós vamos para uma missão, levar a palavra de Deus para a salvação e para a cura. Ensinamos o batismo. Se o senhor quiser, eu faço aqui um resumo de quantos foram batizados no leito. Posso falar aqui para o senhor? Pode sim, claro. Aproveitando. E, enquanto isso, também pode ir mostrando as fotos aí do curso que é feito aqui na sede da Unigrejas, que o bispo Eduardo Ribeiro é o que faz esse curso, né? Essas fotos que está sendo apresentada ali são pessoas que já são oficiais, né, bispo? São oficiais, né, que fizeram o curso juntamente com o bispo Celso. E fazemos também, você pode ver ali a homenagem, o secretário da Saúde junto com a gente, homenageando os profissionais da saúde. Então, a Unigrejas, né, veio unir, né, porque esse curso você pode ser de qualquer denominação, procure o seu pastor, precisa da orientação do pastor, da autorização. Só para o senhor ter uma ideia, bispo, o ano passado nós fizemos visita no leito, né? E nós oramos pelas pessoas, levando a palavra de Deus. Só resumindo aqui os números, 530 mil visitas no ano passado. Batismo no leito, 24 mil pessoas foram batizadas no leito. Nós também temos a ação social da doação de sangue. 38 mil pessoas doaram sangue. Beneficiou 155 mil pessoas. Isso é obra social aqui da Igreja Universal, que muitas pessoas não conhecem. Grupo da Saúde, né? Grupo da Saúde Universal. Não dá para falar de todos os projetos e números, né? Só para você ter uma ideia. Isso só os capelães da Igreja Universal. Nós temos da Batista, temos da Assembleia, temos os nossos irmãos, né, que faz parte desse exército de Deus. E por isso nós estamos dando a oportunidade dessa pessoa fazer esse curso, que na verdade ela vai aprender a servir a Deus com excelência, bispo. E é importante colocar as informações também aí, se puder colocar, o Lucas, pastor Lopes, para se você que deseja, você que é de outra igreja, de outras denominações, né, de outras denominações, que não importa o seu credo também, né, a sua religião, a sua denominação, você pode entrar em contato, né, conosco. Sim, vamos botar o contato daqui da Unigrejas, né, para buscar informações do curso, quando vai começar. Vamos ter também a renovação, né? Você que já fez o curso e precisa renovar a sua credencial, nós teremos agora
a próxima renovação no dia 23/3, em março, Isso. às 15 horas. Você também precisa entrar em contato com a nossa central aqui da Unigreja. Já tem o seu cadastro, você vai só renovar. Agora é 3 anos de renovação. né, bispo? E se a credencial da pessoa tiver vencida, ela pode entrar no hospital mesmo vencida ou não? Não, senhor. Não pode, Não né? pode. Por isso que tem que fazer uma renovação. É necessário. Né? Porque a maioria dos hospitais sabem, bispo, é uma responsabilidade muito grande para o hospital e para o profissional da saúde. A liberação de uma pessoa para visitar alguém, a responsabilidade é do hospital, se acontecer alguma coisa, e do profissional, do médico que cuida daquele paciente. Então, imagina o senhor, uma pessoa, né, um familiar, diz assim, mas quem foi essa pessoa que visitou minha família? Fiquei sabendo que veio alguém aqui visitar. Então, por isso que há uma exigência muito grande de quem está visitando aquele paciente. Sim. Se ele tem a capacidade de fazer essa visita, respeitando os direitos do paciente e também do hospital. Agora, uma pergunta que surgiu aqui, um pensamento. Essa pessoa, esse oficial, que já é um capelão, que fez o curso em algum outro lugar, em alguma outra associação ou em alguma igreja, fez o curso e a credencial dele está vencida. Pode fazer essa renovação na Unigrejas aqui junto com o grupo da saúde? Bispo, aí não, ele tem que começar do zero. Tem que começar do zero. Do zero. Por quê? Porque nós não sabemos que tipo de ensinamento foi dado para essa pessoa. Então, nós precisamos que essa pessoa venha fazer a primeira capelania. Certo. Porque o que acontece? Nós não estamos aqui dizendo que a nossa capelania é melhor do que as outras, de forma nenhuma. Respeitamos a todos. Mas que tipo de ensinamento nós não sabemos que foi dado para essa pessoa. Então vamos falar do nosso. Sim. Né? Então, falando do nosso, é necessário que essa pessoa comece o curso novamente. E eu tenho certeza que quando ele fizer essa inscrição, bispo, e vir para o curso, ele vai perceber que algo mais ele aprendeu. Então, não é perda. Vai acrescentar o conhecimento, né? Isso. O conhecimento com o curso que já fez antes em alguma outra instituição. Se começar do zero, iniciar, fazer tudo, vai adquirir mais uma experiência, mais um conhecimento. Né? E é necessário que tenha um cadastro dessa pessoa pela Unigrejas, né? Nós não podemos pegar o cadastro de outra igreja e tentar cadastrar ela no nosso cadastro. Então, tem que ter realmente é necessário fazer esse curso no início. E, de repente, essa pergunta, você tem uma pergunta para fazer aí, alguma dúvida, você pode fazer no chat, que o bispo Eduardo Ribeiro ele vai tirar, como ele tirou agora essa dúvida aqui, que veio na minha mente, essa foi a minha dúvida também aqui. Mas, bispo Eduardo Ribeiro, nós estamos já chegando quase ao final do programa, né? E eu queria que o senhor deixasse aqui uma palavra, um versículo da Bíblia, ou uma recomendação para estes que desejam fazer a capelania. Eu vou repetir novamente, bispo, o que eu falei. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo é tão forte que você deve amar até os seus inimigos. Quando eu cheguei na Igreja Universal, ninguém me teve como perseguidor nem como inimigo. Mas me viu com muito amor, foi muito bem tratado. E é isso que a pessoa tem que entender. Olhe mais para a alma da pessoa do que para aquela pessoa. Uma alma que está precisando de ajuda. Seja ela crente ou descrente, é uma alma que precisa de ajuda. Então, amar o próximo é isso. É você cuidar desse próximo.
Amém. Amém. Agora, Bispo Eduardo Ribeiro, eu queria aproveitar antes da gente fazer a oração, porque nós vamos fazer uma oração agora, finalizando aqui o podcast. Falar sobre o congresso que nós teremos, o Congresso Renovação Céus Abertos, no dia 15 de fevereiro, pontualmente às 9h30 da manhã, aqui na sede da Unigrejas. O senhor já participou alguma vez do congresso aqui na Unigrejas? Não tive oportunidade ainda. Então eu queria convidar o senhor, né, para estar conosco nesse dia 15 de fevereiro, 9h30 da manhã, e convidar todos os nossos amigos que estão agora nos assistindo, pastores, bispos, bispas, apóstolos, sacerdotes, você que é diácono, diaconisa, missionário, missionária, enfim, não importa a nomenclatura da sua igreja, o seu cargo na sua igreja. Esse encontro de pastores, de líderes, é para nós recebermos uma direção de Deus, a renovação, recebermos uma direção através do bispo Celso Rebeck, que estará conduzindo essa reunião, esse congresso, renovação, e ele trará uma palavra de fé para todos os nossos convidados especiais. Então você é um nosso convidado especial, o bispo Eduardo Ribeiro também já é o nosso, já está convidado aqui, né, diretamente aqui ao vivo. Não tem nem como dizer não, né? Aí não tem como. E eu queria que o senhor desse a honra de fazer essa oração, consagrando aqui a água, o copo com água. Você que tem um copo com água aí também, você pode pegar o copo com água, colocar aí perto do seu receptor aí, do seu aparelho smartphone, e consagrar a água e fazer essa oração, finalizando aqui o podcast, esse programa. Amém. Vamos lá então. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, te agradecemos por essa oportunidade. Falar do Senhor é uma honra e pedir ao Senhor para abençoar a todos os teus servos que nós temos espalhado no Brasil e no mundo. Verdade. Senhor, fortalece os teus servos e a todos que nos assistem. Dar, meu Deus, para eles força. Em nome de Jesus, Pai. Força para continuar. Fazer a tua obra com alegria, com prazer. Meu Pai, esses teus servos estão no altar para levar a tua verdade. E essa verdade vai libertar muitos. E que ele cumpra, e que nós, todos nós, temos que cumprir essa missão até o último dia. Então, meu Pai, entregamos ao Senhor, ao ministério que o Senhor me deu ao teu servo e a tantos que nos assistem. Nós somos servos e queremos te servir. Não pelo título que temos, que foi nos dado. O verdadeiro título não é de pastor, não é de bispo, porque pastor e bispo é o Senhor. Mas somos servos e queremos te servir até o último dia das nossas vidas. Abençoa todos os servos, hoje e sempre. E que esta água seja o contato entre o homem e Deus. E ao beber desta água, todos tenham saúde, que tenham sobre suas vidas o poder do Senhor. E se há alguém entre nós doentes, sejam curados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Podemos tomar a água agora. E seja curado, seja abençoado, em nome de Jesus. Bem,
nós chegamos ao término aqui do programa, o podcast Ministro do Altar. E a sua consideração final, quero primeiro agradecer a sua presença aqui no nosso programa, o convite que o senhor atendeu logo de pronto, né? E também a sua consideração final. Bispo, agradecer a Deus, ao Senhor, ao Bispo Celso e a todos que nos assistem, porque nos deu a oportunidade também de falar um pouco sobre a nossa vida e o que Deus fez na nossa vida. A gente nunca pode esquecer de onde nós viemos, né, Bispo? Então, eu tive a oportunidade de agradecer a Deus, porque o meu depoimento é para agradecer. Tudo que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e ao Senhor. Amém. E você pode também enviar, repassar o link para algum ministro, um pastor, um obreiro, um homem de Deus, aquele que deseja também fazer a obra, deseja servir a Deus. Você passa esse link para ouvir e poder participar também da capelania, né? Você que deseja fazer parte também da capelania, ser um capelão. E nós vamos ficando por aqui. Agradeço a todos, a participação de todos e até a próxima. Deus abençoe. Até terça-feira que vem. Cada pessoa tem direito a escolher com quem se casa, onde é que quer viver, se tem honra ou se vende, se faz guerra ou tenta paz, se perdoa ou se ofende, se prossegue ou volta atrás. Há um conflito entre a fé e a emoção. Os que são fortes ignoram o coração, e as escolhas que são feitas determinam o futuro e dão a cada vida direção. Feliz aquele que ouviu Deus de Abraão e com justiça toma cada decisão. O seu futuro é ser mais que vencedor, mesmo que tenha que enfrentar perseguição. Feliz aquele que aprende a usar a fé, pois não precisa quem lhe faça previsão. Por toda a vida decidi, vou ser fiel, não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Feliz aquele que ouviu Deus de Abraão e com justiça toma cada decisão. O seu futuro é ser mais que vencedor, mesmo que tenha que enfrentar perseguição. Feliz aquele que aprende a usar a fé, pois não precisa
peça quem lhe faça previsão. Por toda a vida decidi, vou ser fiel. Não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu.